Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Paz do Senhor Jesus, que este dia seja um dia vitorioso na presença do Senhor Jesus. Sou o pastor Donizete Diniz e no meu coração Deus tem colocado uma palavra para os nossos dias. O livro de Mateus, no seu capítulo 13, no versículo 30, diz: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Jesus pronunciou a parábola do joio e do trigo num determinado dia em que saiu de sua casa e se assentou à beira do mar da Galiléia. Naquele dia uma grande multidão se reuniu perto dele. Então ele subiu no barco, enquanto a multidão ficou em pé na praia, escutando seus ensinamentos. Naquele mesmo dia, Jesus pronunciou uma série de pelo menos 7 parábolas sobre o reino dos céus. Provavelmente a parábola do joio e do trigo foi contada na sequência da parábola do semeador. Ambas as parábolas possuem certa semelhança. Elas utilizam o pano de fundo da agricultura e igualmente falam de um semeador, uma lavoura, e as sementes sendo plantadas. Mas, ao mesmo tempo, elas também possuem diferenças significativas. Na parábola do semeador, só há um tipo de semente sendo semeada, a boa semente. Por isso, a mensagem da parábola enfatiza a forma com que esta boa semente é recebida pelos diferentes tipos de solo. Além disso, o maligno aparece como aquele que arranca a semente semeada em determinado tipo de solo. Já na parábola do joio e do trigo, há 2 tipos de sementes, a boa e a ruim. O inimigo aparece como sendo o responsável em plantar semente ruim. Existem muitas passagens bíblicas que aplicam metáforas da agricultura, pois isto consistia em algo muito presente na vida daquela época. Jesus explicou a parábola dizendo que o homem que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. O campo na parábola serve como representação do mundo. A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto que o joio representa os filhos do maligno e, consequentemente, o inimigo que semeou o joio, que é o diabo. Por último, a ceifa representa a consumação dos séculos e os ceifeiros, os anjos. Os anjos ao serviço do Senhor no dia final, como ceifeiros, tirarão do reino todo o joio, ou seja, tudo que foi semeado pelo diabo. Isto é, os ímpios, aqueles que praticam o mal e são motivos de tropeço. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, a boa semente, isto é, os justos, brilharão como o sol no reino de Deus. O objetivo de Jesus em expressar ideias de semelhança é o joio, da qual Jesus fala nesta parábola. Trata-se de uma erva terrível. Esta erva é uma praga relativamente comum em muitas lavouras de trigo. Em seus primeiros estágios, enquanto ainda está em folhas, ela se assemelha muitíssimo ao trigo, tornando inviável arrancá-la do meio do trigo. Mas as semelhanças param por aí. O joio pode ser hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas que podem causar efeitos gravíssimos se consumido por animais e humanos. Portanto, enquanto o trigo é a base dos mais variados alimentos, o joio é uma erva daninha. No dia da colheita, nem o ceifeiro comete o erro de colher o joio em lugar do trigo. É interessante notar que o joio não foi semeado numa lavoura vizinha e onde o trigo foi semeado. O joio semeado pelo maligno está no meio da nossa sociedade, vivendo de maneira invisível. Eles se misturam e se tornam muitas vezes imperceptíveis e buscam entrelaçar suas raízes com o intuito de fazer com que os verdadeiros homens de Deus ou homens de bem tropecem em seus enganos. Aqueles que professam falso evangelho, aqueles que vivem de mentiras, vivem de enganos, se parecem com o joio. Estes jamais poderão ser genuínos embaixadores de Deus, mas sim são agentes do inimigo. E por mais que o joio cresça no meio do trigo, esta aparente união não será definitiva. Como foi dito, o joio cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra. Ele recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo e é regado pela mesma água. Mas um carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte.
Algo muito importante para a mensagem de hoje é recolher ao celeiro, deixar com o Senhor. Não adianta entregar para Deus e depois buscar de volta. Quando entregamos o nosso caminho, a nossa família nas mãos do Criador e permitimos que Ele trabalhe de maneira que Ele quiser, tudo se acomoda, tudo termina da melhor maneira. Todos que confiam e tiveram fé no Senhor não foram decepcionados. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe, sim, o nosso dia. Mas antes de nós irmos para esta oração, eu gostaria de mais uma vez pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que você faça a sua inscrição, ative também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos e desta forma você estará nos ajudando. Já você, meu amigo da Costa TV, inscreva-se no canal, eu também vou me inscrever no seu canal e juntos vamos alcançar os nossos objetivos. Amém? Vamos juntos então fazer esta oração? Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, Senhor, nós temos visto a correria do dia a dia, como o inimigo tem roubado o tempo, como ele tem trabalhado, Senhor, em meio a famílias, tentando destruir, como tem trabalhado no meio das amizades, tentando fazer com que estes que são amigos se separem, se tornem inimigos. Deus, eu quero te pedir, entre com tuas mãos poderosas, que este inimigo venha a ser afastado e que nós possamos, Senhor, ser como trigo, ser levados, ó Deus, para o teu celeiro e não ser como joio, onde seremos ali excluídos. Nós queremos andar, meu Pai, em comunhão contigo, queremos receber de ti o melhor e que as promessas feitas para a nossa vida venham se cumprir. Eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado, tenha você um bom dia e fique com a paz do Senhor. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.